E hoje, irmãos, nós estamos terminando uma série de mensagens dentro do nosso tema do mês de novembro, que é Deus é bom. Domingo que vem já é dia 1º de dezembro, né? Já parou para pensar como os dias passam rápido, né? E nós estamos encerrando hoje, já ouvimos mensagens, hoje é a última mensagem do mês, já ouvimos bastante devocionais. Espero não ser repetitivo com os irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus? Eu gostaria de meditar junto com vocês na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 39. Romanos, capítulo 8. E o versículo 28 ao 39. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, vocês já devem ter ouvido falar que Deus faz com que o sol nasça sobre maus e bons, e que a sua chuva desça sobre justos e injustos. Isso se trata da bondade comum, da graça comum de Deus a todos os homens. Mas hoje eu gostaria de falar especificamente com vocês sobre essa bondade de Deus para com o seu povo, essa bondade de Deus para com a sua igreja, bondade para com aqueles que Deus chamou eficazmente, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, porque nós somos comprados por Jesus. Ele pagou o preço, Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue pela sua igreja, para perdoar os nossos pecados, para nos garantir salvação. E por isso, e somente por isso, que nós somos povo de Deus, que nós somos igreja do Senhor. E você sabe que Deus, Ele fez uma aliança conosco. Quando eu penso em aliança, a primeira coisa que vem à mente, quando eu olho para a minha aliança, eu penso em compromisso. E resumidamente, a aliança é uma espécie de um
contrato. Tem responsabilidade de ambas as partes, mas na aliança com Deus, é Deus quem garante, é Deus quem se responsabiliza pelo cumprimento dessa aliança. E a aliança de Deus, ela começou lá em Adão. E essa aliança, ela foi sendo renovada em Noé, em Abraão, em Moisés, em Davi, até que chega em Jesus. E vocês vão se lembrar do texto da ceia. Este é o sangue da nova aliança. E a necessidade do sangue significa que Deus leva até as últimas consequências. Ele promete ser o nosso Deus, Ele providenciou uma salvação para nós e exige que nós nos mantenhamos fiéis a Ele. Então, se nós estamos vivendo sob essa aliança, e aqui eu vou abrir aqui um parênteses, e a gente deve sempre meditar, se nós estamos vivendo o padrão que essa aliança exige, como estamos conduzindo a nossa vida, como diz a Escritura, examine-se o homem a si mesmo. Então, se nós estamos vivendo nessa aliança, nós podemos confiar no Deus da aliança. Se estamos vivendo essa aliança, nós estamos seguros. E é isso que esse texto, ele vai dizer para nós. A certeza do crente. Quando o apóstolo Paulo começa aqui, esse trecho que nós lemos aqui, ele vai dizer, sabemos, nós temos certeza, convicção, de que Deus age em todas as coisas. Em outras versões, que Deus contribui em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, há uma certeza. O apóstolo aqui, ele começa dizendo, nós sabemos, e ele traz essa convicção daqueles que vivem sob essa aliança. Irmãos, e é um conforto tão bom para a gente, saber que o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra, aquele que está sentado no trono do universo, Ele age em favor da sua igreja. Deus está agindo. Deus é bom. Deus age em favor da sua igreja. E a grande questão aqui é que muitas pessoas, ou a gente foi ensinado muitas vezes de forma errada em não entender o que são esse todas e qual é o bem. Porque quando a palavra nos diz que todas as coisas contribuem, significa tudo. O que está fora de todas? Nada. Então, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. A nossa questão é que a gente sempre aprendeu que a Deus age em todas as coisas. Então, tudo vai caminhar bem. Tudo vai ser bom. Tudo vai ter um curso correto. Tudo vai ser bom. E não é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Está dizendo que Deus age em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Eu ouvi uma história, eu vou contar essa história. Eu ouvi o Augusto Nicodemos contar uma história, que ele fala que um homem, ele queria ser missionário, e ele tinha um desejo muito grande no coração, orava por muito tempo, queria fazer missões, até que a igreja enviou ele como missionário lá para o interior da África. Então ele viajou, andou lá de transporte, pegou barco e andou dias e dias até que ele chega no seu destino. Quando ele chega lá, é uma tribo de canibais. Ele fala, meu Deus, é aqui mesmo, né? Bom, ele queria ser missionário, ele foi. Então quando chegou lá, o chefe de cozinha falou, pô, chegou
chegou a janta, né? Amarra esse homem aí, coloca ele lá, hoje esse aqui vai ser o nosso cardápio. E ele queria ser missionário. E aí o chefe de cozinha lá falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar um pedaço dessa carne aí. Antes de servir ela, vamos experimentar um pedacinho dessa carne, tira um pedacinho da panturrilha. Aí pegou lá um pedacinho da panturrilha, quando ele foi provar, ele falou, tá louco? Que carne ruim, que carne dura, horrível, solta esse homem aí, manda esse homem embora. E aí o homem, desamarraram ele saiu correndo pelo meio da floresta, dando glória a Deus, e falou, ai Deus, obrigado, porque o Senhor me deu essa prótese aqui, Senhor. Então, lá atrás, quando ele teve que colocar a prótese, era uma coisa ruim, né? Mas chegou o momento que ele deu graças a Deus por conta dessa prótese, né? Bom, é só uma piada. Enfim, a gente não entende muito bem todas as coisas. E a gente também não entende o que é o bem. No versículo seguinte, ele vai explicar melhor e falar o que é isso. O pastor trouxe alguns exemplos aqui da nossa sociedade consumista. Então a gente quer consumir Deus também. Então se Deus me dá, eu continuo com esse Deus e ele é bom. Se ele não me dá, eu descarto. Eu vou procurar outros deuses. Não me atende, não atende a minha necessidade e a minha necessidade imediata. E não é o bem-estar aqui que a palavra de Deus está nos dizendo. Porque Deus nos chamou para um propósito. Ele vai dizer, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito dentre muitos irmãos. Então, aqueles que de antemão conheceu, isto é, aqueles que ele escolheu, aqueles que elegeu, antes da fundação do mundo, ele os predestinou, mas ele os predestinou com um objetivo, com um propósito. Qual é o propósito? Serem conformes à imagem do seu Filho. Quando a gente vai buscar a definição da palavra conforme, é que possui a forma semelhante, que possui a mesma forma, que se assemelha, em que há conformidade. Então, esse é o bem que o Senhor quer fazer com os seus discípulos, com o seu povo e com a sua igreja. Nos tornar mais parecidos com Jesus, nos tornar mais santificados, separados, transformados, mais discípulos, íntegros, tendo mais relacionamento com o Pai. E ele vai dizer que o Senhor Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, aquele que é o nosso irmão mais velho, aquele que ressuscitou com o corpo glorificado, hoje está junto ao Pai. Então esse é o bem maior, isso é o que Deus quer fazer com a gente, que a gente chegue a alcançar esse bem maior, que é também ter um corpo transformado, viver no novo céus e na nova terra, onde habita a justiça. Então quando o Senhor fala que Ele vai agir em todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que o amam, a gente não deve pensar no nosso bem-estar. E maldita é a teologia da prosperidade, que faz com que as pessoas, elas sintam que tem a bênção de Deus quando ela tem 2 carros na garagem, quando ela tem a sua casona, e tem mais a casona lá na praia, no sítio, não sei aonde, que vai lá dar o testemunho. Quando eu cheguei na comunidade cristã do Parque Bristol, eu tinha 5 funcionários, agora eu tenho 250. Então ele acha que a bênção de Deus, o bem de Deus maior para ele é isso, quando que não é isso que a Escritura está nos ensinando. Paulo vai falar aos Efésios, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então nós não queremos dizer aqui que não é para viver bem. Nós queremos viver bem, eu quero, não vamos ser hipócritas, né? Não vou falar assim, quem quer passar por luta aí, levanta a mão.
Quem quer ficar desempregado aí, dá um glória a Deus. Ninguém quer isso. Todo mundo quer viver bem, ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar desempregado. Nós não estamos afirmando que Deus não cuida de nós nessas coisas, mas nós estamos querendo dizer que o bem maior que Deus pode nos dar é ser conforme a imagem do seu Filho. Amém? Vocês se lembram daquele homem que estava no tanque de Betesda? Ele estava há 38 anos, ele era paralítico. Jesus foi lá e curou aquele homem. Quando Jesus encontra aquele homem mais tarde, ele encontra aquele homem no templo, ele fala: olha, você está curado, viu? Mas não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. Então tem coisa pior do que ficar 38 anos doente, que é não estar perto do Senhor, não viver esse bem, não ter essa esperança que o povo de Deus, que a igreja de Deus tem. E aí ele vai dizer: aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Aqui está o pacote completo, né? Aqui está o kit da salvação. Deus predestina, chama, justifica e glorifica. E o que chama bastante atenção aqui é que a glorificação é o último estágio. É onde nós estaremos com o Senhor, teremos o nosso corpo transformado, viveremos o novo céu e a nova terra. E quando o texto vai dizer aqui, ele não fala que Deus nos glorificará. Ele fala que Deus também já nos glorificou. Olha como é que Deus olha para a sua igreja, para aqueles que Ele comprou com o seu sangue, para aqueles que Ele fez uma aliança. Lembram que na aliança é Deus que assume essa responsabilidade pelo cumprimento dela. Então o Senhor para nós dessa forma, aqueles que Ele glorificou. Mas muitos entendem errado essa questão. Muitos pensam assim: então se Deus chamou, justificou e Ele já me glorificou, então eu posso andar de qualquer jeito. Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso me santificar, eu posso fazer o que eu quero, se Deus já fez isso. Irmão, se alguém pensa dessa forma, é sinal de que nunca foi transformado. Se alguém pensa dessa forma, entendeu errado essa aliança que Deus fez conosco, que Ele mesmo assume essa responsabilidade, que a gente vai chegar lá. Mas ao contrário, quem entende essas coisas, quem entende que Deus já nos glorificou, o coração dele transborda de gratidão. Ele fala: Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia, mas o Senhor me salvou. O Senhor me trouxe para ser ovelha do seu aprisco, discípulo, para ter um relacionamento com o Senhor. Então agora eu quero que minha vida, ela seja para o louvor do Senhor. Eu quero que a minha vida agrade o Senhor. Então o coração dele transborda de gratidão. Não há nenhum problema da gente olhar para esse texto e ver que Deus garante isso, que é Ele que, a salvação vem dele do começo ao fim. E o que Deus, Ele espera de nós? Que nós nos mantenhamos firmes. A palavra do Senhor vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu sei que muitas vezes na nossa caminhada a gente tem altos e baixos. É por isso que a gente fala aqui que Deus, Ele nos salvou. Porque não é possível que hoje eu estou bem, eu estou salvo. Amanhã eu piso na bola, estou condenado. Aí na outra semana eu volto para a igreja, recebo oração, estou bem, estou salvo. Passa um mês, não estou legal, e estou condenado. Não, nós somos salvos. Mas a questão é o mais importante, porque eu sei que às vezes passa essas coisas na nossa cabeça, né? Como é que eu posso ter certeza? Certeza que eu sou um discípulo, que eu sou um servo de Deus. Mas o mais importante do que ter certeza é perseverar. O Senhor fala na sua palavra: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E o Senhor está trabalhando, Ele está contribuindo para tudo isso.
E a gente precisa de fato perseverar. E Ele nos garante isso, que nós iremos perseverar até o fim. E aí, Paulo vai discorrendo, vai falando essas coisas, e ele chega no momento, lá no versículo 31, ele fala: que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Tudo isso acima que nós vimos. É Deus quem chama, predestina, justifica, transforma o nosso coração, tira o coração de pedra, nos dá um coração de carne, nos possibilita meios para a gente viver uma vida separada. É Deus que faz todas essas coisas. Então, diante de tudo isso, se o Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a certeza do crente. Quem é maior do que Deus? Ele está dizendo, se Deus, que é o maior, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Deus soberano, se Ele é por nós, quem vai ser contra nós? O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios que eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ele fala na carta aos Tessalonicenses, aquele que o chama é fiel e fará isso. Olha como isso é confortante para nós. Por isso que a igreja do Senhor, os seus discípulos podem dizer, Deus é bom. E ele vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, ele entregou o seu filho. Ou seja, ele fez o máximo, ele fez o extremo que alguém poderia fazer. Então, se ele fez o máximo, ele não vai nos dar as outras coisas, as coisas que são menores. Aquele que não poupou o seu próprio filho, você que é pai, você que é mãe, sabe o que é isso, o cuidado que a gente tem, o carinho que a gente tem. Como não faria também coisas menores? A questão é que, como não nos daria juntamente com ele de graça todas as coisas, esse todas não é tudo que eu quero. Esse todas não é tudo que eu desejo, que eu quero, mas aquilo que eu necessito, porque Ele sabe o que é bom para mim. O Senhor Jesus vai ensinar lá, ora, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Nesse mesmo capítulo 8, Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém, que o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe nem orar como convém. E que bom que Deus não ouve algumas orações nossas. Você já teve essa experiência de orar e passar um tempo e falar, Deus, muito obrigado, porque o Senhor não ouviu essa minha oração. A gente não sabe nem orar como convém. E aí Paulo vai fazer 3 perguntas. 3 perguntas que são perguntas retóricas, que são aquelas perguntas que elas são feitas, mas você já sabe qual é a resposta. Isso é uma forma que ele usava para chamar a atenção dos leitores, uma forma didática de prender melhor a nossa atenção. E a primeira pergunta que ele faz, está lá no versículo 33. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele mesmo já dá a resposta. Ninguém, né? Porque é Deus quem o justifica. A questão aqui não é que não tem acusação contra nós. Tem. Porque nós somos pecadores. A gente pisa na bola. A gente pensa mal. A gente pensa errado. A gente faz coisas erradas. A questão não é que não tem acusação. Porque nós somos pecadores. Agora, quem vai nos acusar? Quem é maior do que Deus? É Deus quem nos justifica.
É Ele mesmo que nos declara justos diante de Deus. Ele nos declara justos pela justiça do seu Filho. E graças a Deus por isso. E é por isso que nós dizemos que nós não temos mérito na nossa salvação. Porque se dependesse de nós, tem coisa para nos acusar. E nós seríamos acusados e seríamos condenados. Mas porque Cristo nos justificou, então não há acusação contra os escolhidos de Deus e ponto final. Porque é Deus quem os justifica. A segunda pergunta que ele faz: quem os condenará? E ele já dá a resposta: ninguém. Porque foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. A carta aos Romanos capítulo 8, ela inicia dessa forma: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais um conforto para nós. Além de Deus agir, vocês lembram? Deus age em favor daqueles que o amam. O texto vai dizer que ele também intercede por nós. Deus é bom. Nós já vimos que nós não sabemos orar como convém. Certa vez, Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar você igual trigo, para exterminar. Mas eu roguei por você. O Senhor intercede por nós. E ele faz a terceira pergunta. Preste bastante atenção aqui, eu preciso da sua atenção agora. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele faz a sua primeira lista de 7 coisas possíveis. E pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A igreja estava passando por severa perseguição. O chicote estava estralando. O império estava em cima dos cristãos. Cristãos sendo mortos, sendo jogados para os leões. Confisco de bens. Uma perseguição total e severa contra a igreja. E Paulo vai animar os irmãos e vai falar: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Essa tribulação que nós estamos passando, porque ele também estava junto? Será a angústia dessa perseguição que vai nos separar do amor de Cristo? Ou a perseguição, essa perseguição que traz fome, porque os cristãos perdiam tudo que tinha, não tinha emprego, tomava-se casa? É a nudez, ou é o perigo, ou é a espada, que muita gente estava sendo morto? E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: como é que você entrou aqui nessa manhã? Como tem sido os seus dias? Dias de muita luta? Dias de sofrimento? De percas? Decepções? Falta de recurso? Enfermidade? Problemas emocionais? Financeiros? Psicológicos? Familiares? Como que você entrou aqui nessa manhã? Orações que parece que não são atendidas, parece que não passa do teto? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Muitas vezes a didática de Deus, ela permite o sofrimento. Lembra? Todas as coisas contribuem. Todas as circunstâncias, tudo que você vive na sua vida. Ah, mas fui eu que tomei decisões erradas, por isso que eu estou colhendo. Sim, a gente toma decisão errada, a gente não colhe fruto bom, mas Deus está agindo. Porque Ele age em
todas as coisas. Não são em algumas, são todas as coisas. Então, todas as circunstâncias da sua vida, Deus está trabalhando. Deus está cuidando. Isso não significa que Ele está distante. Não significa que as orações não estão sendo ouvidas. Não significa que Ele perdeu o controle. Deus tem a rédea da nossa vida. Ele tem o controle da nossa vida, da nossa história. É que, infelizmente, o pensamento que predomina é que, se Deus está presente, tudo tem que ir bem. Se não está indo bem, Deus não está presente, ou tem algum problema comigo, ou não estou orando certo, ou é algum pecado que eu cometi. E muito cristão que pensa assim, ele não se atentou que na Bíblia, aquilo que aconteceu com homens e mulheres de Deus, ou ele foi ensinado que não pode, nem deve sofrer, que algo está errado, algum pecado está acontecendo, alguma coisa. Mas você vai se lembrar de que Deus, Ele não livrou Daniel da cova. Ele esteve com Daniel na cova. Ele passou com Daniel na cova. Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus não os livrou de passar pela fornalha, mas Deus estava com eles lá na fornalha. Então, por que Deus não estaria com você nesse momento? Por que Deus não estaria conosco nessa luta, em tudo que nós estamos passando? Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso, o apóstolo Paulo faz essa afirmação, que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Mesmo em meio a toda a dor, a luta, a angústia, a enfermidade, tudo que nos assola, tudo que traz angústia para o nosso coração, nós continuamos em Cristo. E é por isso que nós somos mais do que vencedores. Por isso que Deus é bom para com a sua igreja. E nós perseveramos e perseveraremos até o fim, porque Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. E Ele nos garante isso, porque Ele é bom. Amém? Você pode ficar em pé para a gente orar? Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então eu gostaria que nós saíssemos daqui nesta manhã, nos lembrando que toda e qualquer circunstância da nossa vida não está distante dos olhos de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus sobre nós. Tudo, seja bom, seja ruim, porque Ele nos ama, porque Ele fez uma aliança conosco, esse preço foi de sangue, e isso mostra que Ele vai com a gente até as últimas consequências. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Pai, ela é viva, e ela não volta vazia, Pai. É assim que o Senhor nos fala, sem fazer aquilo que lhe apraz. Obrigado, Pai, por ministrar, Deus, aos nossos corações. Obrigado, Pai, por trazer paz e consolo, Senhor, e certeza e convicção, Pai, de que nós não estamos só, que nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que nos garante, mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos, na noite mais escura, no dia de lágrima, no dia de dor, no dia de angústia, o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Visita a Tua igreja, traz renovo, Senhor, nesta manhã.
traz fortalecimento. Visita, Pai, aquele que está cansado, sem força. Pai, age, Pai, naquele que está desanimado, naquele que até pensa que o Senhor está distante, que o Senhor não está presente, que as orações não são ouvidas, Senhor. Pai, visita-nos, Pai, nesta manhã. Dá-nos essa certeza, essa convicção, Pai, do Teu grande amor, do Teu cuidado para conosco, das Tuas ricas bênçãos sobre nós, porque somos Teu povo, Tua igreja. O Senhor fez uma aliança conosco, Pai. Assim nós choramos, Pai, que aonde chegar essa mensagem, Pai, corações sejam transformados. E aqueles, Pai, que não sentem essa aliança, não sentem, Senhor, serem povo de Deus, igreja do Senhor, é de graça, Senhor. Não é necessário pagar, é necessário apenas crer no sacrifício que o Teu Filho fez na cruz do Calvário, derramando sangue precioso para trazer perdão para os nossos pecados, e assim fazerem parte também da Tua igreja, Senhor. Nos abençoa, Pai. Nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos.